Beleza? Hoje nós vamos ver associação de resistores, ok? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Para eu falar de associação de resistores, eu tenho que entender o que é um resistor. O resistor, ele é representado por um cabelinho, como vocês estão vendo aí na imagem daqui a pouco. Beleza, o que é um resistor? Resistor, ele tem um papel dentro de um circuito elétrico. O papel desse resistor no circuito elétrico nada mais é do que transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia. Por exemplo, um efeito Joule, que eu transformo energia elétrica e transformo em forma de calor. Ah, Rominho, eu já vi isso no chuveiro. Aquela molinha dentro do chuveiro é um resistor, amiguinho. E aí, outra propriedade, outra coisa que poderia ser um resistor. Vamos pensar aqui, um aparelho de som, ele tem uma resistência ali, no qual transforma a energia elétrica numa energia sonora, ok? Então nós temos aí alguns papéis dos resistores. Vamos lá. Como que eu vou estudar um resistor? O resistor, ele é dado através das leis de Ohm, tá? Todo resistor ôhmico, ele segue as leis de Ohm. A primeira lei de Ohm é igual a U igual a R vezes I, no qual U nós chamamos de DDP, é a voltagem no qual eu tenho no meu circuito elétrico. O R é a minha própria resistência, medida em Ohm, representado pela letra ômega, ok? E o I quem é? É a corrente elétrica, é o cara que fica circulando ali no meu circuito. São os meus pacotes de elétrons que vão ficar circulando ali, tá ok? Bom, como que ficaria o gráfico desse cara? Presta atenção aí. Se o resistor é ôhmico, o gráfico da DDP pela corrente tem que ser constante, porque se ele fizer uma curva, ele deixa de ser um resistor ôhmico, ok? Vamos lá. E aí, peguei meu resistor, meu chuveiro, que tem uma resistência, liguei numa DDP, tem uma corrente circulando por ele. Eu tenho um chuveiro que esquenta muito, ele transforma a minha energia elétrica em muito calor. Mas eu tenho aquele chuveirinho que aquece um pouquinho menos, amiguinho. E aí, a diferença de um chuveiro para o outro, nós chamamos de potência. De novo, a diferença entre o chuveiro aquecer muito ou aquecer pouco, um som tocar aquele pancadão, aquele heavy metal pesadão, e o outro tocar bem baixinho, nós chamamos isso de potência. Potência representada pela letra P, medida em watts. E a potência ela pode se relacionar de várias formas, tá? Nós vimos lá a musiquinha, né? A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência U ao quadrado sobre o R, ó, DDP ao quadrado dividido pela resistência. Com U você ri, primeira lei de Ohm. Com P ri ao quadrado, P é igual a resistência vezes a minha corrente. Essa corrente ao quadrado, lógico. P ri ao quadrado, o Rômulo é um cara engraçado. Piu! Olha só, piu, potência é igual a I vezes U. Gente, é muito simples, cara. Toda vez que eu falar em potência, eu estou falando na capacidade desse meu resistor elétrico transformar a energia elétrica na energia que o aparelho se propõe. Beleza? Então, vamos já ficar com essa brincadeirinha aí em nossa casa mental. Lembrando mais uma vez que potência é medida em watts, tá ok? Watts, que a gente vai botar um Wzinho ali. Outra coisa interessante é a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência elétrica de um cara, que eu lapido lá no formato cinílico bonitinho, é igual ao coeficiente de resistividade, representado pela letra Rho, multiplicado pelo L, que é o comprimento desse meu resistor, dividido pela área da secção transversal, a bitola, né? Quando você vai falar com o eletricista, ele vai falar assim, a bitola do fio é tal. Então, a bitola do fio, tá ok? Então, resistência é igual a Rho, que é o coeficiente de resistividade. O que é o coeficiente de resistividade? É a facilidade ou a dificuldade dos elétrons caminharem naquele resistor, tá ok? Bom, e aí fica como as medidas de resistência, você já viu que é medida em Ohm. O coeficiente de resistividade vai ser Ohm, milímetros ao quadrado, dividido por metros. Às vezes vai ficar assim também, Ohm
metros quadrados divididos por metros. E aí você poderia cortar, e aí você teria ohm vezes metros, tá? Mas é só você andar com as unidades de medidas para um lado e para o outro, fazendo aquele sisteminha que a gente já está acostumado a fazer, tá ok? Bom, vamos lá. Segunda coisa que eu tenho que falar é que a aplicação da segunda lei de Ohm. Quando que eu vario a minha resistência ou não? Bom, resistência, como eu falei, é igual ao coeficiente de resistividade ρ multiplicado por L dividido por A. Então, preste atenção. Quando eu tenho algo, ρ, vou botar aqui, ρ, L dividido por A, ok? Eu tenho ρ, eu tenho L dividido por A. O cara que está na parte de baixo, quanto maior ele, menor minha resistência. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a resistência ela é inversamente proporcional à área da secção transversal. Quanto maior a minha área da secção transversal, menor vai ser minha resistência. E a resistência, ela é diretamente proporcional a quem? A meu coeficiente de resistividade e ao meu comprimento, ok? O comprimento desse resistor, beleza? Bom, então como a gente falou, o efeito Joule, ele vai ser a transformação de energia elétrica numa energia térmica, lembrando que não é feito assim de forma 100%, sempre existe uma perda, mas segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá ok? Então ela se transforma em outro tipo de energia. Você ligar o chuveirinho, você vai ouvir um barulhinho, às vezes sai um barulhinho, você vai ver uma luz, um efeito luminescente, tá? E aí você tem a energia elétrica se transformando em luz, efeito sonoro, tá ok? A energia elétrica se transforma em som. Você também tem outros efeitos, por exemplo, o efeito mecânico ou cinético, a energia elétrica se transforma em movimento. Eu posso também falar do efeito biológico. Algumas pessoas vão fazer fisioterapia, fica tomando aquele choquinho lá no músculo, e aquele choquinho vai exercitando o músculo e vai fazendo o músculo fazer essas contrações, né? E esse cara tá rolando o que nele, então? Um efeito elétrico maravilhoso, cara. Eu tô transformando energia elétrica numa energia biomecânica. A gente chama de efeito biológico, ok? Nosso cérebro, se eu mando um movimento pro meu dedo, e meu dedo fecha, o meu dedo estica, ou a minha mão abre, minha mão fecha, isso são pulsos elétricos, também é um efeito biológico, não é verdade? Bom, vamos lá. Tem um cara chamado reostato, vocês vão ver a imagem aí. O reostato, cara, ele tem uma resistência variável. Vocês já viram lá no ventilador que você vai mexendo com a chave para cima e para baixo e o ventilador vai girando mais rápido ou mais devagar? Aquilo ali é um reostato. Você vai variando a resistência que rola ali e aí vai alterando automaticamente a potência do seu ventilador. Ele vai girando devagar ou vai girar muito mais rápido, tá ok? Então, reostato são resistores cuja a resistência ela varia. Uma outra coisa interessante é o fusível disjuntor. Qual é o papel do fusível de um disjuntor em um circuito elétrico? Cara, muito interessante. Tu tem o circuito elétrico lá, fiozinho, resistor, mas tem uma corrente máxima que pode passar ali. Cara, essa corrente máxima, ela é muito interessante. Porque se eu passar uma corrente maior do que a que o meu fio supostamente suporta, o que acontece? Vai rolar um aquecimento dos meus fios. E o aquecimento do meu fio vai fazer o quê? Vai fazer derreter aquela capinha do meu fio. Quando derrete aquela capinha do meu fio, eu vou colar o positivo com o negativo. A ida da minha corrente com a volta da minha corrente. O que eu tenho aqui? Uma ida e volta sem resistências. Quando a minha ida e a minha volta não rola resistência, eu tenho uma coisa chamada curto-circuito. Ok? Então, quando eu quero limitar a corrente elétrica que passa num determinado circuito, eu uso um fusível, eu uso um resistor, ok? Ele tem um ponto de baixa fusão,
uma coisa interessante a gente falar, normalmente feito de chumbo, estanho, que quando você tem a corrente maior do que a determinada, ele vai lá e abre o circuito. Então tu imagina, tem um fiozinho e aqui é meu lápisinho, é um resistor. Um resistor não, perdão. É um disjuntor. Quando passa uma corrente maior do que é necessário, olha o que ele faz. Ele abre. E aí a minha corrente deixa de vir para essa minha outra mão. Então é como se meus braços aqui fosse o circuito, o fio elétrico. E aí a corrente vai passar por aqui. Se eu tenho aqui dentro do meu limite de corrente, ela vai passar pelo meu disjuntor, o meu fusível, e vai continuar para o meu outro braço. Se eu passo uma corrente maior do que esse cara daqui, o meu fusível, o meu disjuntor suporta, ele vai abrir. Quando abre, minha corrente vem aqui e volta. Ele vai falar assim, opa, não tem nada para eu ir, não tem um local para eu caminhar. E aí o que rola? Rola uma abertura do seu circuito, protegendo o seu circuito elétrico de um possível curto, o efeito de Joule nos fios, né? Vamos lá. Vamos lá? Então, associação de resistores. Cara, olha só. Quando eu falo em associação de resistores, eu tenho dois tipos, série e paralelo. Quando tem associação em série, nós temos o seguinte. Eu vou ter um resistor coladinho no outro, assim, em série. Finalzinho de um, no iniciozinho de outro. E assim sucessivamente. Se você botar o dedinho, a sua corrente vai passar direto. Cara, nesses casos, você tem que entender o seguinte. Na associação em série, a minha resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. Show! E o comportamento da minha corrente? Ela é constante em todos os resistores. Porém, a minha DDP, a minha voltagem, ela vai variar em cada resistor, ok? Agora, quando eu tenho uma associação em paralelo, você imagina que eu tenho um resistor aqui e um aqui, e aí eu utilizo fios para ligar esses resistores, ok? Então vamos tentar fazer algo aqui parecido. Então você vai supor que aqui seja um resistor e aqui tenha outro resistor. Esse resistor está em paralelo com esse. Olha o comportamento da minha corrente. Ela vem desse sentido para cá, esquerda para direita, e aí ela vai ter que vir descer para esse resistor, vai se dividir nesse ponto aqui, a gente chama esse ponto aqui de nó, e aí ela vai vir para esse resistor também. Quando ela chega nesse resistor, ela também se dividiu entre esse e esse, sendo que essa divisão pode ser por igual? Pode, somente se os resistores forem iguais. Elas podem ser diferentes? Pode, se a resistência desses caras for diferente também, ok? Bom, então a gente já viu duas situações em série, que a minha DDP varia em cada resistor e a minha corrente é constante. Vimos em paralelo, no qual eu vou passar minha corrente, meu dedo é minha corrente. Cheguei num ponto de nó, um dedo só não satisfaz, eu tenho que passar 2 dedinhos, ou 3, ou mais, enfim. Depende de quantos resistores eu estiver associando em paralelo. E aí, cara, na associação em paralelo, tá? Resistores em paralelo, o que eu tenho, amiguinho? Eu tenho o seguinte, eu tenho a corrente constante, não mais. Eu tenho a corrente variando em cada resistor. E a minha DDP, ela sim passa a ser constante. Então, olha a diferença da associação em série para paralelo. Série, corrente constante. Paralela, corrente não é constante. Série, DDP varia para cada resistor. Paralela, a DDP é constante em todos os resistores. Então, existe essa diferença aí. Justamente por causa do ponto de nó que sai de um resistor para outro, ok? Vocês vão ver um exemplo aqui no cantinho daqui a pouco. Bom, falamos então da associação em série, falamos da associação em paralela. É interessante que na associação em série, logicamente as DDPs vão se somando e a minha prova real vai ser a soma das minhas DDPs. Na associação em paralelo, a minha corrente vai se somando e essa seria a minha prova real também. Bom, existem também alguns resistores chamados de resistores mistos. Cara, como que eu vou calcular um resistor misto? Pô, se eu tenho resistores em série,
basta somar as minhas resistências. Se eu tenho em paralelos, o inverso da minha resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos meus resistores. Legal? E se eu tenho tudo misturado? Cara, eu vou ter que ir estudando a corrente detalhadamente. A tendência é, no final, tudo ficar em série. Então, normalmente, eu resolvo primeiro os paralelos. Vocês vão ver aí nos exercícios que nós já fizemos. Normalmente, eu resolvo os paralelos. Mas, às vezes, dentro de um paralelo tem um em série. Eu resolvo aquele em série para depois resolver o paralelo. Mas, no final, tudo fica em série. E aí eu somo as minhas resistências ou minhas DDPs e vou matar a minha questão, ok? Bom, isso aí é o início da nossa associação de resistores. E se tiver alguma dúvida, fala com a gente. Exercícios já tem feitos aí, já vou botar para vocês também. Ok, galera? Forte abraço!